Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar salvando os dados de um formulário HTML normal em uma planilha do Google, beleza? Eu já estou aqui com o meu projetinho aberto, tenho basicamente um arquivo HTML, um script.js que a gente vai usar mais no final do vídeo e um style CSS que eu usei para estar estilizando aqui o meu formulário. Como vocês podem ver aqui, é uma estrutura bem simples, só uma estrutura básica do HTML. Eu tenho um form e dois campos, né? Um campo de name e um de e-mail. Eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer isso, beleza? A primeira forma vai ser bem simples e fácil mesmo. A segunda forma já é um pouco mais avançada, mas a gente vai ter bem mais controle de como aqui a nossa página vai se comportar, beleza? Primeiro de tudo, o que vocês vão precisar fazer é entrar nesse site aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? A gente vai estar usando o SheetMonkey. Então é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Então a gente vem aqui no botão de Get Started e a gente conecta com a conta do Google. Beleza, eu já estou logado aqui, conectei com a minha conta do Google e aqui ele vai mostrar as planilhas que a gente já tem, né? No caso eu não tenho nenhuma, então a gente pode criar aqui um novo form. Vocês podem escolher Google Sheet. E aqui a gente tem alguns templates, né, que vocês podem estar usando. Aqui embaixo a gente tem, né, uma planilha em branco, então vamos escolher aqui. Vocês podem estar escolhendo já uma planilha que existe já no Google Drive de vocês, então basta apertar aqui nesse link e selecionar a planilha. Mas no nosso caso aqui vamos iniciar uma planilha em branco, beleza? Então vou clicar em Save. Beleza, ele já criou aqui para mim, então ele me traz até o link aqui da planilha que já está salva no meu Google Drive, então posso abrir aqui. Tá aqui, não tem nada e vocês podem mudar o nome aqui tranquilo, por exemplo, users data, isso não vai influenciar em nada, beleza? Então vamos deixar aqui por enquanto, tá vazia, não tem nada. Vamos voltar aqui e vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Primeiro ele traz um form action, né, que ele traz um endpoint aqui da API que eles usam. Então a gente basicamente vai fazer um post dos dados nesse endpoint aqui. Aí a gente também tem uma opção de Success Redirect aqui, onde vocês podem estar colocando um URL para quando o envio do formulário for realizado com sucesso, ele vai redirecionar automaticamente para essa URL que vocês colocarem aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer da forma mais simples, que é como ele sugere aqui. Ele traz até um exemplo, então basicamente a gente coloca esse endpoint no action do nosso formulário e passa o método post, né? Então vamos fazer o teste, vamos copiar aqui, vou voltar para o meu VS Code e aqui no meu formulário eu vou criar um action. Vou colocar a URL que ele me deu e eu preciso especificar também um método, né? Então, método post. Beleza. É isso. Aqui na nossa planilha ele vai criar lá as colunas baseado no name dos nossos inputs, beleza? Então ele vai criar uma coluna de name, né? De acordo com o que eu coloquei aqui e outra coluna de e-mail. Vamos testar se está funcionando. Então, joão@email.com e vou enviar. Vocês podem ver que ele já me dá aqui uma página padrão, né? O seu form foi enviado com sucesso. Vocês podem ver aqui a URL que é deles. Então a gente pode customizar isso também. Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha. Então tá lá, ó. Já recebi aqui os dados, já está funcionando. Essa é a primeira forma, bem simples mesmo, não tem dificuldade nenhuma. Mas a gente, como eu disse, a gente pode estilizar essa página aqui. Então, se eu colocar aqui a URL do Google, por exemplo, então eu venho aqui embaixo e salvo. Eu vou voltar aqui para o meu formulário e vou enviar novamente aqui. Então, vai ser o josé@email.com. Quando eu envio, ele vai me redirecionar agora para a página do Google, que foi a URL que eu coloquei aqui, né? Então vamos agora fazer da segunda maneira, que é um pouco mais avançada e a gente vai ter bem mais controle de como aqui a nossa página vai se comportar. Então eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Eu vou copiar esse endpoint, mas eu vou tirar daqui. Então a gente não vai usar mais o action aqui, nem o método, tá? Agora a gente vai fazer através do JavaScript. Então eu vou entrar aqui no meu script.js. Aqui eu tenho algumas funções, mas vocês não precisam se preocupar. Foram algumas funções que eu usei para estar dando essa cara ao nosso formulário. Então, vamos começar aqui embaixo. Primeiro de tudo, eu preciso capturar aqui o meu form, né? Então, porque eu preciso colocar um evento de submit no meu formulário. Então, eu vou procurar aqui o meu form.
como a nossa página é bem simples, né? A gente só possui um formulário, não preciso colocar ID, nem classes, nada, né? Porque eu posso simplesmente pegar aqui pela tag form. Então, beleza? Agora a gente vai colocar um escutador de eventos, né? Um event listener nesse formulário. Então, add event listener. E o evento que a gente vai estar observando quando acontecer, né? Vai ser o evento de submit. Ou seja, quando o nosso form foi enviado, né? Quando o evento de submit for disparado, a gente vai executar uma função aqui, uma determinada função. Eu vou chamar essa função de handle submit, beleza? E eu vou criar ela aqui em cima. Então, const handle submit, fazer em forma de arrow function aqui. E beleza, quando o nosso formulário então for enviado, a gente vai disparar esse handle submit. Vamos ver se isso está funcionando, né? Lembrando daquele detalhe do comportamento padrão do formulário, né? Que é quando você envia, quando você faz o envio do formulário, ele recarrega a página, né? Então a gente não vai querer isso, por isso a gente precisa fazer o prevent default dele, né? Então a gente captura aqui o evento, então a gente acessa o método prevent default para impedir que ele recarregue a página, beleza? Então, para a gente ver se está funcionando essa função, eu vou dar um alert aqui, enviando form. Salvar. Quando eu clicar aqui em enviar, tá lá, ele não recarregou a página e mostrou o alert aqui para mim. Então, tá funcionando. Beleza, mas como eu faço agora, né, para enviar os dados para minha planilha desse jeito aqui? A gente vai precisar fazer um post naquele endpoint que ele deu pra gente, né? Não tem segredo nenhum. Então a gente pode usar a função fetch do JavaScript aqui e passar aqui como parâmetro o endpoint que a gente tem, né? Então vou passar aqui a mesma URL lá que a gente usou no form, lá no HTML, beleza? Só que aqui a gente vai precisar passar alguns parâmetros de configuração, né? Porque a gente vai precisar especificar o método, especificar qual o corpo, né, do envio que a gente vai estar enviando os dados. Então, a gente precisa passar aqui um objeto e dentro desse objeto a gente vai passar algumas configurações, beleza? Deixa eu aumentar um pouco. Então, eu vou passar aqui o meu objeto, eu vou abrir ele aqui e aqui dentro a gente vai colocar algumas configurações, como por exemplo o método, né, que tem que ser post. A gente vai passar também alguns headers, né? Então, essa chave headers também vai ser um objeto. E aqui a gente vai passar mais algumas configurações. Por exemplo, accept. Vai dizer que vai aceitar application JSON. A gente vai enviar um JSON, né? Então, content type vai ser application JSON também. Beleza? E agora a gente só precisa passar o body, né? Que seria o corpo, que seriam os dados que a gente quer enviar. Então, a gente pode enviar, a gente vai precisar enviar aqui um objeto JSON, né? Então, vamos fazer um teste aqui, por exemplo, eu vou criar um objeto, dentro desse objeto eu vou criar uma chave name e vou passar aqui Marcos, por exemplo, e o e-mail marcos@email.com, tá? Mas como a gente precisa enviar um JSON, isso daqui é um objeto JavaScript, a gente precisa enviar um JSON, então a gente pode usar a funçãozinha do JSON.stringify para converter esse nosso objeto em string, beleza? Então eu englobo ele aqui, tá? É isso. Né? Então, quando a gente disparar o nosso formulário, ele vai executar essa função. Essa função vai fazer um post nessa URL e a gente espera que a nossa planilha salve esses dados aqui que a gente passou na mão. Beleza? Vamos fazer o teste. Vou salvar aqui. Não vou preencher nada porque os dados já estão aqui, né? A gente já colocou aqui na mão mesmo, mas para a gente ver se funciona, então eu vou só enviar. Cliquei em enviar. Não aconteceu nada, porque a gente não fez nenhuma tratativa ainda, mas se a gente for olhar aqui na planilha, tá lá, chegou os dados certinho, né? Então, essa é outra forma de fazer, mas dá para deixar bem melhor, né? Então, como que a gente pode, então, pegar os dados que eu digitar aqui, né? Simples, né, pessoal? A gente pode vir aqui, vamos criar um const name aqui e vamos buscar pelo nosso input lá, então, query selector. Então, aqui a gente tem um input
com o name, né? Então a gente pode usar isso aqui no JavaScript. Então a gente vai pegar por um input que possua um name igual a name, né? E eu quero pegar o valor desse input, né? O valor que eu digitar aqui. Então ponto value. Posso fazer isso também para o input de e-mail. Então eu vou duplicar aqui, pegar o e-mail. Então eu também quero um input que tenha um name e-mail, né? Que é exatamente o que eu coloquei aqui, beleza? E também vou pegar o valor dele. Então simplesmente agora a gente já tem os nossos valores aqui, a gente pode passar para o nosso corpo, né? Então eu posso fazer assim, pegar name e dizer que a minha chave name vai receber o valor name daqui, né? E o e-mail também. Mas quando eu tenho isso, que a chave e o valor a variável aqui do valor tem o mesmo nome, a gente pode usar isso de uma forma mais simplificada, que é só passando aqui o nome da chave, né? Então ele vai entender que a gente está criando uma chave name com um valor name também. Então isso sim já deixa bem mais simplificado, beleza? Não precisa do ponto e vírgula, é uma vírgula, então eu vou salvar e vamos fazer um teste aqui agora, tá? Então lucas@gmail.com, vou enviar. Novamente não vai acontecer nada porque a gente não tratou isso ainda, né? Então, mas vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha e tá lá, tá funcionando perfeitamente. A gente já enviou os dados que a gente digitou aqui, beleza? Mas vamos melhorar isso um pouquinho, né? Tá meio ruim ainda, a gente não tem nenhuma resposta do que aconteceu, né? Então vamos dar uma melhorada nisso aqui. Primeiro de tudo, eu tenho aqui no meu projeto uma imagem de loading.png, né, que é só uma imagem parada numa circunferência aqui em branco, tal, que a gente pode usar para fazer aqui um carregamento enquanto eu estiver enviando, né? Então o que a gente pode fazer? Por exemplo, eu vou, ao invés de colocar esse enviar aqui, eu vou colocar essa imagem, beleza? Então img, colocar ./loading aqui, não vou colocar out por enquanto, e vou colocar uma classe aqui que vai ser a classe loading. Beleza? Então se eu salvo, tá aqui a imagem, né? Ela é bem grande, então eu vou aqui no meu style.css e vou criar aqui uma classe loading que a gente vai dar uma estilizada melhor aqui. Então primeiro de tudo eu vou diminuir o tamanho, né? Tá meio grande, então vou mudar aqui o width para 35 pixels, vamos ver se fica bom. Beleza, acho que pode ser até menor, pode ser 30. Tá, ficou ótimo. Agora a gente pode criar uma animaçãozinha no CSS aqui para fazer isso do que rodar, né? Acho que vai ficar bem legal. Então, não é esse o intuito do vídeo, né? Se aprofundar muito em animações e no que foi aqui no CSS, mas eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz animação simples para fazer isso rodar. Caso vocês tenham interesse em ter assuntos mais aprofundados em CSS, em animações, enfim, deixa aí nos comentários que eu vou adorar estar trazendo aí para vocês, beleza? Então vamos criar uma animaçãozinha aqui bem simples, beleza? Então primeiro a gente precisa escrever o comportamento dessa animação. Então a gente coloca @keyframes, né? Keyframes. Aí agora a gente coloca o nome da nossa animação. Então aqui pode ser o nome que vocês quiserem. Eu vou dar um nome de spin, né? De rodar, tá? Que a gente vai fazer isso do que rodar. Então keyframes spin. Então abre e fecha chaves aqui. Agora a gente precisa especificar como vai ser o comportamento, né? Ou seja, em que posição, em que estado o nosso elemento vai começar e em que estado ele vai terminar, beleza? Como eu quero fazer ele girar, então eu vou mexer aqui com a rotação, né? Então é propriedade CSS normal. Então primeiro eu especifico from, que é de onde vai começar. Então eu vou colocar aqui o transform rotate. Então eu vou dizer que ele vai começar de 0 graus, né? A minha animação vai começar aqui em 0 graus e vai para, né, to transform rotate 360 graus, ou seja, quero uma animação que dê uma volta completa, né? Comece de 0 graus e vai até 360 graus, beleza? É isso, a gente já meio que configurou, entre aspas, aqui a nossa animação. Agora a gente só precisa utilizar, né? Então a gente vai aqui na classe load, né, que faz a referência aqui à nossa imagem. Então vamos usar essa animação na nossa imagem, beleza? Então aqui vocês podem colocar, aqui existe várias propriedades CSS, né? Animation, duration, naming, timing function. Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu vou mostrar para vocês a forma mais
mais simplificada de fazer isso, beleza? Então, a gente vem aqui em Animation e a gente vai passar alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro de todos é qual animação que a gente quer usar, beleza? Então, eu vou usar Spin, que é justamente o nome que eu dei aqui, beleza? Se a gente salvar, não aconteceu nada, não está funcionando ainda, porque a gente não deu um tempo para isso acontecer, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 segundo, vocês vão ver que ele já deu um girozinho lá. Então, se eu atualizar aqui a página, ele vai daqui, dá um giro de 360 graus, né? Em 1 segundo, e depois ele para, né? Mas eu não quero isso, eu quero que fique rodando para sempre aqui. Então, eu posso passar outro parâmetro aqui e dizer que é Infinity, né? Infinito, beleza? Se eu salvo, tá lá, tá infinito, vai ficar rodando para sempre. Mas se vocês podem perceber, ele tá acelerando e desacelerando, acelerando e desacelerando, né? Eu não quero isso, eu quero que ele fique constante aqui rodando, né? Então eu posso mudar o tempo de animação, posso passar aqui um linear, né? Quando eu salvo, tá lá, ele vai ficar rodando aqui com o tempo constante infinitamente, né? Então aqui eu posso controlar o tempo. Se eu quiser uma rotação mais lenta, eu aumento aqui o tempo. Se eu quiser uma rotação mais rápida, eu diminuo aqui o tempo, tá? Então aqui aceita tanto em segundos, né? Que eu botei 0,4 segundos, mas vocês podem colocar em ms também. Então 200 milissegundos, né? Salvar, ele vai ficar lá bem rápido. Tá, deixa eu ver aqui, 500 ms. Eu vou deixar aqui 1 segundo mesmo. Beleza? Eu acho que tá bom pra mim assim. E é isso, só que isso daqui não vai ficar assim, né? Quando a gente entrar na nossa página, não vai ficar assim rodando, claro. Então, eu vou primeiramente tirar essa imagem daqui, tá? Então, eu vou dar um Ctrl X. Vou deixar aqui de novo o nosso texto. Beleza, então agora como que a gente faz para adicionar o load, né? Só quando a gente enviar o formulário, enquanto ele estiver enviando os dados, né? A gente vai vir aqui no nosso script.js e para ficar um pouco mais organizado aqui, a gente pode criar uma funçãozinha que faça isso, né? Então eu vou criar uma função aqui const add load, que vai ser uma função responsável por colocar, né, mostrar o nosso loadzinho aqui na tela, beleza? Primeiro, eu tenho que saber onde eu vou colocar esse load, né? Então, eu vou colocar no botão. Então, a gente precisa capturar esse botão. Então, posso colocar aqui um const button, fazer um document.carrySelector e vou pegar aqui o meu botão. De novo, como eu tenho só um botão na minha página, né? Aqui, só passando a tag vai funcionar. Mas o ideal é que tenha um ID, né, que seja bem específico aqui para você pegar o seu botão. Então, mas no caso aqui vai funcionar. Beleza? Então eu pego o meu botão e agora eu só preciso colocar aquela imagem, né, substituir a palavra enviar pelaquela imagem que a gente tinha lá no HTML. Então, muito simples. Eu posso pegar o button e dizer que o inner HTML vai ser igual agora à imagem lá, o código HTML que eu recortei, né? Então, se a gente vier aqui, tá? Eu vou executar essa função aqui logo. Vamos ver. Eu criei, já executei ela aqui. Então tá lá, quando a página carrega, né, eu executo essa minha função e ele adiciona o load aqui no botão. Então tá funcionando, né, essa função. Mas não é esse o momento que a gente quer adicionar, né? Então, eu quero adicionar o loading quando eu enviar os dados do formulário, né? Então é muito simples, né? Como eu já tenho uma função aqui que faz isso, é só eu chamar ela dentro da nossa função handleSubmit, né? Quando a gente enviar o nosso formulário, ele vai executar o handleSubmit. Quando executar o handleSubmit, a gente coloca o loading aqui, beleza? Então eu vou chamar logo aqui no começo e executo, tá? Vamos fazer um teste se está funcionando. Então aqui eu passo um nome e aqui eu passo um e-mail, um e-mail para a gente ver se está funcionando. Então eu vou enviar os dados e tá lá, funcionou, né? Só que agora a gente não removeu, né? Então vai ficar para sempre. Se a gente vir aqui na planilha, continua funcionando, né? Agora a gente só precisa remover isso daqui, remover o loading quando os dados da nossa página estiverem salvos na nossa planilha, beleza? Então a gente pode inclusive criar uma nova função
que faz o contrário dessa, né? Essa daqui adiciona, a gente cria outra para remover. Então, eu vou duplicar aqui, vou chamar essa função de remove load, beleza? Então, de novo, a gente pega o botão e ao invés de colocar a imagem nesse botão, a gente coloca o texto enviar, tá? Aqui a gente está repetindo, né? A gente está pegando o mesmo botão 2 vezes e não tem necessidade da gente fazer isso. Então, a gente pode apagar aqui e passar essa const do button para um escopo global, né? Onde eu vou ter acesso nas duas funções. Então, assim já vai ficar mais limpo aí o nosso código, beleza? Vou fechar aqui. Tá, agora eu já tenho a função que remove o load, né? Então, a gente só precisa saber o momento certo de chamar isso. Aqui na nossa função fetch, como vocês podem imaginar, ela é uma função assíncrona, né? Ou seja, a gente vai fazer um post nesse endpoint aqui, mas a gente não sabe em que momento exato vai concluir, né? Em que momento as nossas informações vão ser de fato salvas lá na nossa planilha, né? Ou seja, esse fetch é uma função assíncrona, leva um tempo que a gente não sabe. Então a gente pode usar um método then aqui para executar alguma ação quando isso daqui terminar de ser executado, né? Então, eu vou fechar aqui para não ficar tão grande. Tá. Eu tenho a minha função fetch aqui. Logo aqui, eu posso usar o then, né? .then. Ou seja, quando a minha função fetch terminar de executar, então eu vou fazer alguma coisa, né? Então, eu recebo aqui uma funçãozinha que eu posso executar ela quando o meu then terminar de executar, né? Então, para fazer um teste aqui, eu vou passar um alerta, né? Um alert aqui, dados salvos, por exemplo. Beleza? Vamos ver se isso aqui mudou alguma coisa. Eu vou salvar, vou enviar de novo aqui alguma coisa, vou enviar, ele vai adicionar o nosso load. Beleza, aqui deu um errinho que foi o seguinte, ele não estava deixando a gente fazer alguma coisa depois que os dados eram enviados, porque a gente tinha colocado lá na página que quando o formulário fosse enviado com sucesso, ele redirecionaria para essa página que a gente colocou aqui, né? Então estava dando um conflito. Para resolver isso é só apagar aqui a URL que a gente colocou, ou seja, a gente não especifica nada, né? Que ele tem que fazer quando for enviado com sucesso. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou enviar aqui novamente alguma coisa. Então vou enviar. Então lá tá executando e trouxe pra gente o alerta dos dados salvos aqui, né? Ou seja, a gente enviou os dados, ele adicionou o nosso loading aqui. Passado um tempinho, quando os nossos dados foram salvos, ele executou aqui o nosso alert. Então, deixa eu recarregar aqui. Agora basta a gente executar, né, a função de remover o load, né? Então, eu vou passar ela aqui e vou remover aqui. Beleza? Então, quando eu envio o meu formulário, ele adiciona o load, né? E ele executa o fetch. Quando o fetch termina de executar, ele remove o load para a gente. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, vou passar o manual do dev aqui. E quando eu envio, tá lá, ele carrega e retira, né? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no na nossa planilha, tá aqui, funcionando perfeitamente, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira que a gente fez aqui. Se você tiver interesse em conteúdos um pouco mais avançados de CSS, animação, coloca aí nos comentários. Coloca aí também se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. Se inscreve aí no canal porque vai vir muita coisa legal pela frente ainda. E é isso. Valeu!